Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com essa palavra. 2 Coríntios 5,17 que diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quero falar sobre os benefícios da nova vida em Cristo. Queridos, a nova vida em Cristo ela é uma realidade espiritual inaugurada quando a pessoa faz aliança com Jesus, e com essa aliança ocorre uma transformação radical, né, que é na sua natureza, no seu propósito e na sua direção. É interessante entender que não é simplesmente uma mera reforma, mas o novo, né, a nova vida, ela é uma recriação operada por Deus, né, na vida do crente que está debaixo, né, do senhorio de Jesus, aquele que vive o princípio, né, e Cristo vive nele e age por ele. Isso é poderoso. Então, é interessante que essa nova vida, querido, ela deriva da participação na morte e ressurreição de Cristo, ou seja, por meio do sacrifício de Jesus. Quando a pessoa faz uma aliança com Cristo, ela recebe, né, essa nova identidade, essa recriação, porque primeiro fomos criados, né, lá no Éden, e com o pecado, né, então estabeleceu aí o pecado, a morte espiritual. Mas em Jesus, né, o velho homem, né, passa a ser crucificado com Cristo. E aí a nova existência, né, ela é iniciada, né, porque está sob o domínio da graça. E essa graça em Cristo. Então trata-se de uma mudança poderosa, de uma metamorfose, ou seja, da carne para o espírito, do pecado para a justiça e da morte para a vida. É interessante entender que essa nova vida possibilita, né, que a graça de Deus ela seja alcançada, né, e é recebida mediante a fé. Então, à medida que cremos, à medida que obedecemos, à medida que praticamos, né, então essa graça é evidente. Ela não é automática, nem muito menos, né, uma graça disponível de forma que é pelas minhas obras. Não é uma graça realizada pelo que eu faço, mas é uma graça manifestada pela obra redentora de Cristo, né? Por tudo aquilo que Cristo fez. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ela permanece em Cristo. E a nova criação, a nova vida, ela envolve não apenas a posição espiritual, mas a nossa vida prática diária. É uma resposta, uma caminhada progressiva com Cristo, né, cheia de santidade, aonde é manifestado em nós o caráter de Cristo, o fruto do Espírito. Então essa vida é uma vida regenerada, reformada, renovada, aleluia, direcionada e cheia do Espírito Santo. Então essa nova vida, né, em Cristo Jesus, ela é o início de uma metamorfose, de uma transformação que vai nos levar a uma plenitude de vida eterna. Louvado seja Deus. Mas quais são os benefícios da nova vida? A nova vida liberta do domínio do pecado. Romanos 6,6, Paulo diz: sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que no corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Querido, o poder do pecado é quebrado na nova vida do crente, né, em Cristo Jesus. Segundo benefício é que a nova vida produz transformação contínua. Colossenses 3:10. E se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Ou seja, a vida em Cristo é um processo constante de renovação. Terceiro, a nova vida concede direção pelo Espírito Santo. Romanos 8,14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, o crente ele passa a viver debaixo dessa orientação e ele é herdeiro, co-herdeiro com Cristo de tudo que Cristo conquistou como herança. Louvado seja Deus. Quarta, a nova vida gera fruto, né, espiritual. Querido, Gálatas 5, 22, 23, Paulo diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, né, fidelidade, mansidão, né,
e domínio próprio. Queridos, a nova vida envolve o fruto. O fruto do Espírito precisa ser visível no nosso caráter. Lembre-se disso. Então a transformação é dentro, mas as ações são fora. E o quinto benefício é que a nova vida gera esperança eterna. Aleluia. Romanos 6:23, Paulo diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a vida em Cristo aponta para a eternidade com Deus. Então essa nova vida é poderosa. Dietrich, ele disse, quando Cristo chama um homem, ele o convida para morrer para o velho e viver para a nova vida nele. Aleluia. Howard, ele disse, a nova vida em Cristo é a evidência concreta da atuação do Espírito na transformação do crente. Queridos, quais são os prejuízos de rejeitar a nova vida em Cristo? Primeiro, rejeitar a nova vida mantém o homem na velha natureza. Efésios 4:22, ele diz, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Ou seja, sem a nova vida, a corrupção, o pecado permanece, continua, dominando e escravizando. É terrível isso. Segunda rejeição é que a rejeição da nova vida mantém o domínio do pecado. Romanos 6,16, ele diz, não sabem que daqueles a quem vocês se oferecem como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedece a vocês são servos, seja do pecado para a morte e da obediência para a justiça. Irmãos, sem Cristo o pecado permanece governando. Não há governo sobre o pecado se não estiver debaixo do senhorio de Jesus. Lembre-se disso. Terceira prejuízo é que a rejeição da nova vida, ela impede a transformação espiritual. 2 Coríntios 4:4, Paulo diz, nos quais o Deus desse século ou desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, segundo Paulo, em 2 Coríntios 4:4, se não há nova vida, querido, não há uma restauração, não há uma transformação, não há luz, não há vida espiritual. Isso é extremamente perigoso. Quarto prejuízo é que a rejeição da nova vida afasta totalmente a direção de Deus. Provérbio 14:12, Paulo diz, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Ou seja, sem Cristo, o homem, a pessoa segue caminhos de enganos, caminhos de morte, caminhos de ruína, e essa é uma triste realidade. E por último, o último prejuízo é que a rejeição da nova vida resulta em morte espiritual e morte eterna. João 5:40 ele diz, contudo vocês não querem vir a mim para ter vida. Ou seja, rejeitar a Cristo é rejeitar verdadeiramente a vida e a vida eterna. E para concluir, queridos, a nova vida em Cristo, ela é uma expressão prática de uma vida salva, transformada, aonde o homem, o crente, ele experimenta uma transformação radical, real, aonde a libertação se revela, aonde o pecado é perdoado e a direção de Deus é dada. Então você não anda cego, perdido. Você anda na direção correta porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, dentro dessa perspectiva bíblica, querido, essa nova vida é oferecida a todos nós, mas só se torna verdadeiramente uma realidade quando a pessoa responde a essa fé, quando ela vive essa fé convicta em Cristo Jesus. Quem rejeita essa vida permanece na velha natureza, ou seja, sem transformação, sem direção, sem esperança e sem vida eterna. Mas aqueles que vivem em Cristo experimentam uma vida renovada, guiada, direcionada, abençoada, transformada, aleluia, e firmada em esperança eterna pelo Espírito Santo para a glória de Deus em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro, te abençoo, declaro sobre você a nova vida, o cainós de Deus, o novo de Deus sobre você, numa transformação no caráter, uma transformação na mente, nas emoções, uma transformação interna e externa, em nome de Jesus, que você vive em novidade de vida. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, há um Deus nos céus olhando para você, há um Deus nos céus preocupado com você e há um Deus nos céus que ama você. Deus te abençoe, compartilhe com quem você ama.
Um abraço, né? Se inscreve no canal e deixa seu comentário. Paz.